Teleaula Parnamirim. Olá, eu sou o professor Gustavo Gabriel, o seu professor de História do sexto ano. E antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, lembre sempre de dar uma olhada aqui no canto da tela e observar o QR Code que nós temos aqui. Por meu dedo, vocês vão poder estar analisando as nossas aulas, dando avaliações a elas, para que possamos estar melhorando nossos trabalhos aqui nas Teleaulas Parnamirim. E hoje nós vamos iniciar nosso ciclo de revisões, aqui do sexto ano. Vamos estar tratando sobre os primeiros capítulos que nós estudamos lá no início da nossa jornada, revisando conceitos, revisando conhecimentos, de maneira que esses conhecimentos se enraizem, na nossa mente, na nossa memória, e para que possamos estar utilizando eles, nos anos que se seguem, quando estudarmos outras disciplinas, quando estudarmos em outras séries, sexto, sétimo, oitavo ano, para o resto das nossas vidas, Então vamos lá. As aulas de hoje, vamos falar basicamente sobre aquela aulinha sobre introdução ao estudo da história, onde vimos o que a história estuda, Estudamos aí o principal conceito de história, que é estudar as mudanças e as permanências, buscar entender como as pessoas viviam em tempos antigos, mas também como vivemos hoje, Assim como a relação entre o passado, o presente, E a história, lembrando, é o estudo dos seres humanos no tempo, não é o estudo do tempo em si, mas de como esses seres humanos agiram, viveram no tempo em que eles estão aqui no planeta Terra, Nós vimos também sobre como são essas mudanças, essas permanências aqui na história, Utilizamos alguns exemplos lá naquela aula, Vimos a relação do tempo com o homem, Como é que esse homem lida com o tempo, como é que ele divide esse tempo, quais são os vários conceitos de tempo que nós temos. Vimos um pouco sobre o calendário, que o calendário é um produto cultural, ele pode variar de cultura para cultura, esse calendário. Vimos um pouco sobre o calendário que nós utilizamos hoje aqui no Brasil, que é o calendário cristão. E entendemos também um pouco sobre a noção de tempo histórico, que é esse tempo relacionado às mudanças e às permanências nas trajetórias que os seres humanos têm aqui na Terra, Então, vimos como é que esse tempo histórico pode variar, de povo para povo, de cultura para cultura, E terminamos essa primeira aula falando um pouco sobre a periodização da história, que vocês vão ver aí durante todos os anos que vocês estudarem nossa disciplina. Vimos também que essa periodização sofre críticas, Por quê? Porque ela já não se adequa muito bem aos estudos históricos que nós fazemos hoje em dia, mas que continuamos utilizando porque muitos meios, além das nossas aulas, como livros, revistas, jornais, a própria internet, popularizou muito essa periodização da história e ainda continuamos usando ela, apesar dos problemas que ela nos aponta, E então, chegamos à nossa rodada de atividades aqui, Por meio dessas atividades, vamos estar revisando esses conhecimentos, dessa primeira aula. Depois vamos partir aí para a nossa segunda aula, também sobre introdução ao estudo da história. Vamos dar uma olhada nas questões? Eu vou estar com o meu livro aqui, Vocês acompanhem aí os slides, Para que nós possamos estar entendendo cada uma dessas questões e vendo como nós podemos fazer ela. Lembrando, como eu disse para vocês várias aulas, essas questões, assim como várias imagens dos slides que nós estamos tratando aqui, foram tirados do livro didático de vocês, O livro didático História, Sociedade e Cidadania, do professor Alfredo Boulos, que nós adotamos aqui na rede municipal de Parnamirim, Então vamos lá, indo para a questão 1. Questão 1. O que se pode concluir observando as imagens a seguir, Vamos dar uma olhada nas imagens. Nós temos um menino brincando com um carrinho, aparentemente um carrinho de lata, na imagem 1, e nós temos aí um menino e o seu pai brincando com um carrinho de controle remoto, Então, o que a gente pode concluir observando essas duas imagens? Primeiro, a gente tem que comparar as imagens, Elas são iguais? Não, Nós temos aí diferenças entre elas, um menino está brincando com um carrinho de lata, outro com carrinho de controle remoto, Mas ela apresenta o mesmo tema? Sim, que são o quê? Crianças brincando, Então, o que a gente pode concluir? Que houveram mudanças tecnológicas que mudaram a maneira como esses meninos brincam de carrinho. Não só esses meninos, mas meninos do mundo inteiro, Lógico, professor, quer dizer que a galera não brinca mais de carrinho como esse menino da primeira imagem? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as mudanças tecnológicas aconteceram,
né? É isso que a gente pode concluir aqui, que ocorreram mudanças tecnológicas que promoveram mudanças na maneira como se brinca hoje em dia. Lógico que há mudanças e também há permanências, mas nessa primeira questão nós podemos concluir o quê? Que houve o quê? Mudanças na maneira como se brinca de carrinho, no caso, né? 2. Vamos observar a questão 2. Observando as fotografias dessa importante construção situada na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, o que é possível concluir? Primeiro, que construção é essa, né? É o edifício da Câmara Municipal de Ouro Preto, né? Nós temos a foto em preto e branco, é de 1853, e aquela colorida é de 2010, né? Hoje, esse mesmo prédio abriga o Museu da Inconfidência, né? Então, o que a gente pode concluir, né? Que, basicamente, o prédio permaneceu da mesma maneira como ela lá no século XIX. Então, como ele era lá no século XIX, ele permanece nos dias atuais aqui no século XXI, né? Então, não houve o que? Uma mudança, mas sim uma permanência. Muitos prédios e construções de cidades brasileiras, eles permanecem basicamente da mesma maneira como eles foram construídos há muito tempo atrás, né? Lembrando que isso aqui nos ajuda a pensar justamente sobre a questão das permanências, né? Que algumas coisas não sofrem mudanças na história, né? E aí chegamos à nossa questão 3 aqui, né? A atividade 1 mostra imagens de o que? Mudanças ocorridas na história, como nós vimos. Já a atividade 2 mostra exemplos de lugares que, mesmo com o passar do tempo, continuam muito parecidos com o que eram há décadas. No caso aqui, até há séculos, né? Afinal, o que a história estuda, né? E aí nós lembramos do conceitozinho que nós vimos lá no começo, né, da nossa jornada, né? O que é história, o que a nossa disciplina estuda, né? Lembre-se sempre desse conceitozinho. Esse conceitozinho foi um conceito trabalhado por um dos historiadores mais famosos e importantes, né, para o estudo da história, que foi o historiador Mark Bloch, né? Qual é esse conceito? De que a história estuda as mudanças e as permanências ocorridas nas sociedades humanas. As mudanças e as permanências ocorridas nas sociedades humanas ao longo do tempo, né? Então não é o tempo, não é o passado, mas as mudanças e as permanências, né, que essas sociedades humanas, que os homens e os seres humanos sofreram aí ao longo do tempo, ok? Então isso aí é justamente o que a história estuda. E já é uma dica para o que nós vamos ver aí na nossa questão 4, né? O que a gente vai fazer nessa questão 4? A gente vai analisar essas afirmativas 1, 2 e 3, lembrando que nós estamos vendo aí algarismos romanos, né? 1, 2 e 3, né? E ver quais dessas afirmativas estão corretas e quais não estão corretas. Na época que a gente estava vendo isso aqui, lá no início da nossa jornada, eu inclusive dei uma pulada quando comentei essa questão, porque ela traz conhecimentos do outro capítulo. Mas como nós já vimos o outro capítulo, nós vamos revisar, logicamente, né? Nós já podemos fazer essa questão aqui tranquilamente, já trazendo para nós, inclusive, alguns conceitos que vamos trabalhar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Alternativa 1. A história estuda as mudanças e as permanências ocorridas nas sociedades humanas. No caso da imagem do Centro Histórico de Salvador, pode-se perceber que muitas construções continuam como antes, o que indica uma permanência. Correto, né? Várias dessas construções estão exatamente, praticamente da mesma maneira como elas foram feitas há décadas atrás, né? Podem ter algumas pequenas mudanças, mas em essência elas permanecem praticamente as mesmas, né? E realmente a história estuda o que ela colocou lá no início da afirmativa. As mudanças e as permanências ocorridas nas sociedades humanas. Ok? Vamos à afirmativa 2. A afirmativa 1 está correta. O historiador age como um detetive, constrói uma versão da história a partir dos vestígios deixados pelos seres humanos. Correto, né? Nós vimos que é exatamente o que o trabalho do historiador é justamente investigar, né? Ele vai
investigar as fontes históricas, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, né? E a partir dessa investigação vai construir um conhecimento histórico, né? A partir justamente dessas fontes, desses vestígios deixados pelos seres humanos. Correta, afirmativa 2. Afirmativa 3. Para construir um conhecimento sobre determinado povo ou episódio, o historiador necessita do saber elaborado por profissionais de outras áreas, exemplos arqueólogos. Corretíssimo. Nenhum homem é uma ilha, como se diz um velho ditado, né? Exatamente isso aí pode ser aplicado também à nossa disciplina. Há vários outros profissionais que nos auxiliam no nosso trabalho de construir o conhecimento histórico, como os arqueólogos, né, que utilizam justamente seus conhecimentos sobre a cultura material para nos ajudar. Nós temos geógrafos, psicólogos, sociólogos, paleontólogos, todos eles nos ajudam na construção do conhecimento histórico, cada um atuando na sua área específica. Então, se a questão 1 está certa, a afirmativa 2 também está certa e a afirmativa 3 também está certa, qual dessas aqui vai nos dar justamente a alternativa correta? A D. Todas estão corretas. Tanto a afirmativa 1, quanto a afirmativa 2, quanto a afirmativa 3. Ok? Então, vamos agora para a nossa questão 5. Como vimos, há sobre a Terra uma variedade de povos, de culturas e de calendários. Com base no que você estudou, responda. O que é um calendário, né? O calendário é um instrumento, né, criado pelos seres humanos para contar e dividir o tempo, né? Então existe o tempo, ele está passando, nós chamamos de tempo cronológico, né? E a maneira como os seres humanos, né, dividem e contam esse tempo é justamente através do calendário. Mas como eu falei para vocês, o calendário é um instrumento cultural que nos leva à nossa questão B. Quais as datas usadas por judeus e muçulmanos como marco inicial de seus calendários, né? Justamente esses povos vão ter datas diferentes, né? No caso dos judeus, a data do que seria o início do calendário deles é 3.760 a.C., né? Essa data eles consideram como a criação do mundo. E no caso dos muçulmanos, a data que eles consideram como início do seu calendário é 622. Né? Nós não precisamos colocar DC, porque quando não colocamos, já pressupomos que é uma data que acontece após o nascimento de Cristo. E a partir disso, vamos aí para a nossa questão número C, aí do 5. O ano 2022 no calendário cristão corresponde a qual ano no calendário judeu e no calendário muçulmano? Isso aí é bem facinho de fazer. O que é que você vai fazer? No caso dos judeus, você vai somar a data do calendário deles ao nosso calendário, no caso a data 2022, 3.760, mais o ano que eles colocaram, que é 2022. E aí vai dar 5.782. Esse seria o ano equivalente a 2022 no calendário judaico. No caso do calendário muçulmano, a conta é um pouquinho diferente. Em vez de você somar, você vai subtrair. Você vai pegar o ano 2022, que é o ano que eles propõem aí, né? E diminuir por 622, que é a data de início do calendário muçulmano. Isso aí vai dar o ano o quê? 1400. Então, em 2022, para a gente, eles estariam no ano 1400, no caso dos muçulmanos. Ok? Então, vamos agora para a nossa questão 6. Né? Eu coloquei ela aqui embaixo. Sobre o calendário cristão, responda. Qual evento é usado para dar início à contagem do tempo? Como o nosso calendário é um calendário cristão, né? A data que inicia o nosso calendário é o que? O nascimento de Jesus Cristo. B. Como registramos os fatos ocorridos antes de Cristo e os fatos ocorridos depois de Cristo? Bem, dessa maneira, nós vamos ter que usar siglas para determinar como fazemos isso aí.
o nascimento de Jesus Cristo, o ano 0, né? Nascimento de Cristo. Qualquer data ocorrida antes do ano 0, que é o ano do nascimento de Cristo, nós vamos ter que colocar o quê? AC, que significa antes de Cristo. E depois, professor, nós precisamos colocar o quê? DC? Não precisamos colocar DC. Não colocamos nada nas datas que vêm após o nascimento de Cristo. Por quê? Porque já pressupomos que são datas que acontecem depois do nascimento de Cristo. Ok? Então vamos adiante. C. A que século pertence o ano em que estamos? Aí nós vamos ver aquela velha continha, né, que eu também ensinei lá nas nossas primeiras aulas. Como é que era essa conta, né? Vamos lá. Primeiro você vai pegar o ano que nós estamos. Nós estamos no ano 2020, quase acabando 2020, né? Já estamos em dezembro. Como é que faz, professor? O que você vai fazer? Você vai pegar este número aqui, né, e vai somar. A que, professor? Se os dois números que nós temos aqui for 0, você vai somar a 0. Se for qualquer outro número diferente de 0, você vai somar 1. Então, nós estamos no século o quê? Século 21. Então, quando não tiver 0, você soma 1. Se tiver 0, você soma 0. Isso aí é muito importante para nós podermos fazer a questão D aí do 6. Porque essa questão D é justamente para nós descobrirmos os séculos de cada um desses anos que se colocam aí na nossa frente, ok? Então vamos dar uma olhada aí em que século está cada um desses anos aí. Então vamos lá. Primeiro ano é o ano 2016. 2016 está em que século? 20 mais 1, né? Está no século 21, assim como o nosso ano 2020. 1453, né? Está em que século? 14 mais 1 é o século o quê? 15. Vamos adiante. Funciona para qualquer data. Vamos lá, 1 com 3 números, professor. Como é que faz? Do mesmo jeito. 4, que são os primeiros números, mais o que? Se olha os dois últimos, mais 1. Século o quê? Século 5. Vamos adiante. 27 a.C., professor. Qual é o século? Funciona para a.C. também. Lembre que você tem que considerar os dois números que estão aqui, né? Se não tiver 3 números, então o número que tem na frente é o quê? O número 0. Como aqui não é 00, então é só século o quê? Século 1. E aí você vai fazendo para cada um desses números, descobrindo qual é o século em que cada um deles estão, né? Por último, ele pede para você organizar na ordem cronológica essas datas, ou seja, da data mais antiga até a data mais atual. Como é que seria isso aí, professor? Qual é a data mais antiga do calendário? A data mais antiga do calendário é o ano 27 a.C. Vamos fazer uma de cima para baixo. 27 a.C. Depois 27 a.C. não, perdão. 507 a.C. Depois 27 a.C. Depois o ano 476. Não precisa colocar DC, lembra? Depois você vai para o ano 1347. Depois você vai para o ano 1453. Depois de 1453, 1789. Depois de 1789, 2016.
E por último, o nosso ano, que é o ano de 2020. E aqui está em ordem cronológica, do mais antigo, do ano mais para trás, até o nosso ano, que é 2020, que é o ano mais atual, né? Com isso aí, né, nós vimos basicamente os exercícios, né, de revisão do capítulo 1 do nosso livro, né? A ideia é que vocês estivessem vendo esses exercícios para estar lembrando justamente os conceitos que nós estudamos, né, lá na nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham lembrado, né, esses conceitos a partir dos exercícios, né? E na próxima aula nós vamos estar trabalhando outros conceitos relativos ao que às fontes históricas, né, e ao trabalho do historiador, como esse trabalho aí é executado no seu dia a dia, né, como profissional da história, ok? Então até a próxima aula e tchau!